Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1 diz: José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, terra de Canaã. Estas são a geração de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que eu estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-os a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto em Siquém. Até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. O Espírito de Deus estava trazendo ao meu espírito a seguinte palavra sobre o tempo da promessa. Eu falei: meu Deus, o tempo da promessa? E ele me disse: olha para José. Quanto tempo se passou do tempo da promessa ao tempo que José sentou no trono para reinar como governador do Egito? Glória Quanto a Deus, tempo? Jesus. Glória a Deus. Quanto tempo? Quase 13 anos, 12 anos. 13 anos. Pouco mais de 12 anos entre a promessa e o cumprimento da promessa. 12, na numerologia bíblica, nós temos aprendido que é o número da plenitude. Plenitude. Tudo que Deus faz Glória a Deus, Jesus. e deseja para a tua vida Glória a Deus. é para fazer você adquirir bênçãos Aleluia. plenamente. Glória a Deus. Eu quero te dizer hoje 5 coisas Amém, Jesus. que José fez que não tinha necessidade de ter feito, e 5 outras coisas que ele fez e que essas sim precisariam ser feitas. Olha só, esconde essa palavra dentro do teu coração. Primeiro, número 1, quando você tem um sonho, você tem que ir direto conversar. Se você não tiver ministério de interpretação, se o sonho já não vier com a interpretação, pois só o Espírito de Deus pode dar interpretação, não existe adivinhação, não existe combinação e não existe decifração de sonho por ditados mundanos passados. Isso aí é coisa maligna, isso é ridículo. Ah, sonhou com dente, ih, vai morrer. Sonhou com sapato, vai ter briga. Desde criança a gente escuta essas baboseiras e muita gente cai nessas besteiras. Chega a ser ridículo, né? Bom, quando a gente conhece a verdade, João 8,32, a verdade nos liberta de tal maneira que a gente fala: meu Deus. Mas se
Seguindo. Então, primeira coisa, ele teve um sonho. A Bíblia não mostra Deus mandando ele contar. E quando ele foi contar, olha para quem que ele foi contar. O diabo teve 5 chances de roubar a bênção de José. Mas Deus usou de misericórdia, porque estava olhando para um povo lá na frente. Por causa do ministério de José, quantas pessoas não morreram de fome? Diz aí para mim. Milhares. Não dá para contar. Milhares. Milhares de pessoas não morreram de fome por causa do sonho profético que Deus deu a José. Glória a Deus. Então, quando Deus está contando, olhando, contando com alguém, olhando para uma multidão, Glória a Deus, Jesus. Deus usou de muita misericórdia. Porque quando José foi contar, olha logo para quem que ele foi contar. Para os seus irmãos. Quem eram os seus irmãos? Aqueles que o invejavam. Aqueles que já tinham uma bronca natural dele por ele ser o filho da velhice do pai, e o pai o amava. Seu pai fez uma túnica de várias cores e deu para ele. Os outros estavam trabalhando e ele ia lá ver como é que estava sendo feito o trabalho para trazer notícia para o pai. O pai, os irmãos ficavam com aquilo na garganta. Ele era o filho mais novo. Então, ele foi contar justamente para quem? Às vezes você perde muitas bênçãos de Deus por abrir a tua boca. Realmente Jesus é perfeito, que contamina não é o que entra, é o que sai da nossa boca. E o que sai da nossa boca? Palavra. Às vezes tu vai contar uma coisa, olha, Deus me fez uma promessa, tu está contando para o ímpio. Deus me fez uma promessa, tu está contando para uma pessoa que tu pensa que é crente. Deus me fez uma promessa, tu vai contar para o teu pai, para a tua mãe também, para eles nem era para contar. Deus me fez uma promessa. É entre mim e Deus. É entre eu e Deus. É uma promessa que ele me fez. Então esse foi o primeiro erro. Segundo erro de José. Ele novamente contou mais um sonho que ele teve. Dessa vez na frente do pai. O pai não discerniu o que era, o que dizia aquele sonho. E aí tu repreendeu, quer dizer que eu, tua mãe e teus irmãos, o sol representava o pai dele, a mãe, a lua, certo? E os irmãos, as 11 estrelas. Então quer dizer que eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos encurvar diante de ti? O pai não discerniu que não era José que estava dizendo, era Deus que estava mostrando. Aleluia. Glória a Deus. Aprende uma coisa, meu irmão. Se Deus está mostrando, se Deus está falando, não interessa o que os outros estão dizendo. Aprende a fechar mais a tua boca e guardar a promessa de Deus, para poder não deixar o diabo usar pessoas até para roubar. Esse é o número 2. Terceiro erro de José. Terceiro erro. Ele não vigiou com os irmãos. Não vigiou. Ele não vigiou. Ele foi até onde os irmãos estavam mais uma vez, como sempre ia, levar alimento, receber notícia, levar água. E nessa vez que ele foi, o que os irmãos fizeram? Maquinaram um plano. Se tu não vigiar o plano e o laço que o diabo está maquinando, tu cai nele. Nunca se ache bom. Bom é um só, disse Jesus, o Pai que está no céu. Ponto. Todos nós somos sujeitos a erros e falhas. Então o terceiro erro foi esse. Quarto erro. Mesmo não discernindo que os irmãos maquinavam, ele continuou na companhia de quem ele não tinha que continuar. Ele continuou ali junto com os irmãos, ainda falando, ainda conversando, insistindo. O que resultou isso? O que resultou? Os irmãos já tinham maquinado um plano, e o plano era acabar com a vida dele, mas Deus estava no negócio. E o que Deus faz? Usa de misericórdia, e na mesmo José cometendo esses vacilos, Deus permite que ele seja lançado numa cova. Escuta o que o Espírito de Deus está te dizendo nessa hora. Cova não é lugar de derrota, não é lugar de desespero. Cova é a hora de você olhar em tua volta e dizer, não tem saída, só me resta uma coisa, olhar para o alto.
Te falta aprender a olhar para o alto. Tu és cercada de más companhias, tu és cercado de pessoas falsas, tu és cercado de pessoas mentirosas, a começar de vez em dentro da tua própria parentela, tu és cercado de pessoas que falam de você pelas costas, tu és cercado de pessoas que te sorriem, mas quer ver o teu mal, e ainda assim você insiste em ficar na companhia delas. Aí Jesus disse: quem se torna amigo dos homens se constitui inimigo de Deus, porque Deus está te mostrando, Deus está te alertando, Deus está te avisando, mas tu está insistindo, e ainda por cima você quer fazer coisas para agradar os outros. Eu não vou nem pedir para levantar a mão se tu já fez alguma coisa para agradar o teu amigo e acabou aborrecendo a Deus para não entristecer ninguém. Eu devo muitos favores a essa pessoa. Eu devo a minha vida a Jesus. Glória a Deus. Essa pessoa um dia me emprestou isso, me emprestou aquilo. Por mais bens que essa pessoa te empresta, te ajuda, se Jesus não entrar com a mão de provisão e de socorro, tu vai morrer do mesmo jeito. Tudo que nós devemos é ao Senhor Jesus. Então, o quinto erro que José comete, e esse é um dos mais graves também, naquela cova, por um momento, ele pensou que era o fim. Pronto, e agora? Mataram o animal, tiraram o sangue do animal, molharam as vestes dele, rasgaram, levaram para o pai para dizer que uma besta fera do campo o tinha matado. Mas eles tiraram-lhe José de lá, daquela cova, e venderam para uma caravana de ismaelita que ia em direção ao Egito. Presta atenção, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem aí. Tudo pode parecer que está sendo perdido na tua vida. Pode até parecer que tu está indo numa direção errada, mas não existe erro quando você está conseguindo enxergar a promessa. Aleluia. Não existe erro. Amém, Jesus. O sonho não era para eu ficar por aqui. Era minha mãe, meus irmãos iam se curvar diante de Deus, mostrou, os fez. Não era por aqui. A gente não está aqui. Não era por aqui. Era lá. Hoje o Espírito de Deus te diz isso. Não é agora, não é por aqui onde tu mora, não é por ali onde tu convive, é lá em outro lugar. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Agora vem os 5 pontos positivos na vida de José, que se depara com toda essa história. Número 1, José era um homem humilde. Amém, Jesus. Ele era humilde, ele era simples. Ele não se projetou ser maior ou melhor que os outros. Foi Deus que o separou para uma grande obra, a qual não ia contar com os outros, queria contar com ele. Foi Deus que o projetou. Número 2, que a gente vai ver. Quando ele para lá dentro do Egito, vendido para Potifar, e parou dentro da casa de Potifar, a Bíblia não mostra uma palavra de lamentação de José, uma palavra de blasfêmia, uma palavra que desagradasse a Deus. E ele trabalhou arduamente na casa de Potifar, e a Bíblia diz que a casa de Potifar começou a prosperar, porque Deus abençoava a obra das mãos de José. Chamou a atenção de todos. Glória a Deus. Não só chamou a atenção de todos, como chamou a atenção do inimigo das nossas almas, Satanás, que possuindo a mulher de Potifar, chamou José e tentou persuadi-lo a se deitar com ela, a se deitar. E José usou uma frase, aí vem o terceiro ponto positivo. Pedro escreve dizendo o quê? Fugir da aparência do mal. O que José fez? Literalmente, ele soltou a sua capa, que aquela mulher agarrava e puxava ele, e correu, dizia assim, pela frente, foi embora, correu. Preste atenção uma coisa. Existem covardes que fogem da batalha e perdem. Existem vencedores que correm para Deus. Esses são que ganham a batalha. Glória a Deus. Tu não é valente se você ficar numa batalha onde as tuas forças estão sendo minadas por causa do teu pecado. Você é valente quando tu corre para debaixo das asas do Altíssimo, se humilha diante dele e aprende que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aí tu é valente. Aí tu vai ver que só o Senhor é Deus. Amém. Número 2, Glória a né? Deus. Agora número 3. Glória a Deus. 4, já é o 4. 4 itens importantíssimos que você vai ver na casa de José. Repara bem,
mesmo ele sendo caluniado, mesmo ele parando numa cadeia, ainda assim ele não murmurou contra Deus. Ainda assim ele não disse: Senhor, cadê a promessa? O que houve? Será que era Deus mesmo que estava falando? Como os crentes dos dias de hoje, que levam uma vida totalmente profana, vivem numa vida totalmente contrária às Escrituras, vivem numa vida totalmente ilícita, em meios ilícitos, em roda de escarnecedor, e questionam a Deus: cadê a promessa? Não, então não foi Deus que falou, não. Era da carne, irmão. Aí vem os outros: era da carne, não, meu querido. Não é que era da carne, não. É você que não está aonde Deus quer que você esteja. Toda promessa te aponta uma direção. Daqui a pouquinho a gente vai falar de 7 coisas que a promessa te aponta. Vamos terminar primeiro aqui a última. Então, no último ponto, José, o 5º ponto, dentro daquela cadeia, trabalhou. José, dentro daquela cadeia, orava. José, dentro daquela cadeia, não murmurava. E Deus, mais uma vez, mostrou a José que para Deus não há impossível. Glória a Deus. Deus abriu uma porta aonde não existia porta. O que Deus fez? Deu um sonho ao copeiro, que era íntimo de Faraó, era próximo de Faraó, e deu um sonho ao padeiro, que era próximo de Faraó também. No sonho do padeiro, Deus revelou a José que o padeiro morreria enforcado. Roubaram um cálice lá na casa de Faraó, e o padeiro e o copeiro foram acusados, e ambos foram presos até que se fizesse julgamento. E quando Deus dá um sonho ao copeiro, dizendo que ele via no sonho ele espremendo um cálice com uva, pegando um cálice com uva, espremendo uva, botando no cálice, entregando na mão de Faraó. E o padeiro disse que tinha muitos pães com uma cesta sobre a cabeça, e as aves do céu desciam e comia. Então José disse: olha, o teu sonho quer dizer o seguinte, que tu tornarás a entregar o cálice novamente na mão de Faraó. Aí o padeiro se agradou. Outra coisa, presta atenção, a interpretação vem de Deus, não vem dos homens. Aí o padeiro se agradou: e o meu? Eu sonhei que tinha uma cesta na minha cabeça com pães, e aves do céu desciam, comiam. Você foi achado culpado, você vai morrer. Deus é Deus. O padeiro foi enforcado, e o copeiro voltou a entregar o cálice na mão de Faraó, como Deus tinha revelado a José. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem hora que você pode dizer assim: meu Deus, lembra-te de mim. Deus tem a crônica da tua vida guardada na onisciência dele. Crônica significa história. Deus tem o histórico da tua vida guardado na onisciência dele. Aleluia. Cada atitude tua que glorifica a Deus é uma mudança que acontecerá na tua história. E Deus se agradou de José, mesmo estando na cadeia, glória a Deus, Jesus, e fez com que ele parasse na frente de Faraó, amém, Jesus, interpretando o sonho de Faraó, que ninguém conseguiu interpretar, das 7 espigas magras, as 7 espigas gordas, das 7 vagas magras fez e com dente, e das 7 vagas gordas, saudável, robusta, e mostrou na revelação que era 7 anos de fartura que viria, acompanhado por 7 anos de escassez. E ainda deu um conselho para Faraó: separa um dos teus sábios entendidos para administrar bem a despensa de Faraó, porque depois virão 7 anos de fome. O que Faraó disse? Quem eu vou separar? Senão é esse cujo espírito dos deuses santos está sobre ele. Aleluia. Botou um anel no dedo dele. Glória a Deus. Mudou o nome dele, agora tu se chamarás Afinat Paneah, que significa o Salvador do mundo. Glória a Deus. Só serei maior do que você no trono. Bota o Egito, toda a terra nas tuas mãos. Quem tu mandar soltar, tu solta. Quem mandar prender, está preso. Quem mandar matar, mata. Quem mandar deixar viver, vive. Glória a Deus. Aleluia. E aí a fome se alastrou em toda a terra nos 7 anos de escassez, depois dos 7 anos de fartura. E a família de José foi parar lá no Egito. E ele ficou de pé. E o pai, a mãe e os irmãos se encurvaram diante dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha irmã, meu irmão, presta atenção: o inimigo das nossas almas só vai se encurvar diante de nós se nós primeiro nos encurvar diante do Senhor Jesus. Amém, Jesus.
Vou te dizer 7 pontos da promessa, rapidinho, 7 pontos. Primeiro ponto, promessa é algo particular. Segundo ponto, as promessas vêm com sinais. Terceiro ponto, as promessas vêm com direção. Quinto ponto, o Deus que te faz a promessa não te abandona dentro dela. Glória a Deus. Aleluia. Quarto ponto, né? Agora o quinto ponto. Oh, meu Deus. Aleluia. Escuta o que o Espírito de Deus está te dizendo. O Deus que te fez a promessa, Aleluia. foi o ponto anterior, o quarto, Glória a Deus. não te abandona dentro dela. Promessa é para você vivê-la 24 horas por dia. Amém, Jesus. Sexto ponto, não olhe para o tempo, porque um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, escreveu Pedro em uma de suas Glória a Deus. epístolas. Glória a E o Deus. sétimo ponto, se tu for fiel, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Quem recebe promessa Glória a tem que Deus. andar com caráter de Amém. fidelidade. Glória a Deus. Então Deus vai se manifestar na tua vida com as promessas dele, quando ele vê o teu comportamento Amém. ser um comportamento de comprometimento Glória a Deus. com o reino e com a palavra dele. O Amém. Espírito de Deus nos alimente, nos abençoe com essa palavra, ele seja toda a glória, porque sem ele Nada podemos. nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Glória a Amém? Deus.